E aí, galera massa do Deu a Louca na Matemática! Aqui quem fala é o professor Jefferson. E a aula, pessoal, que eu preparei hoje para meus alunos do 7º ano da Escola Mariana Ferreira Lima, não só para ele, mas para todos vocês que me acompanham aí no YouTube, é sobre números inteiros. Uma aula sensacional, gente. Vocês não podem perder. Acompanhe aí. Se liga no moral. Da história, gente. Então vamos entender basicamente como foi que surgiu a ideia de números negativos. Com o início do Renascimento, surgiu a expansão comercial, que aumentou a circulação de dinheiro, tá? Vamos lembrar aí um pouco das histórias das aulas de história, tá bom? Obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. A maneira que eles encontraram de resolver tais situações, problemas, consistia no uso dos símbolos mais e menos. Então presta atenção. Então, quando ele tinha um lucro, o sinal de mais representaria um ganho. Quando ele tinha um prejuízo, o sinal de menos representaria uma perda, tá? Então é basicamente a ideia de números negativos, de números inteiros, surge aí nas relações comerciais com as ideias de ganho e perda, tá? Então vamos supor a seguinte situação, que um comerciante tem 3 sacas de arroz de 10 kg cada em seu armazém. Então presta atenção, ele tem aí 3 sacas. Vamos supor que ele queira pôr para vender ou pôr na sua barraca para vender, para comercializar apenas uma saca de 10 kg, tá bom? Então a primeira situação, vamos supor que ele vendesse 5 kg de arroz. Então, das 10 sacas, ele ficaria com um saldo, né, de 5. Por quê? Porque ele ia tirar aqui, ó, se ele vendeu, ele perdeu a ideia de perda mais uma vez, menos 5 kg de arroz, tá? Então, dos 10 kg, ele perdeu menos 5 porque ele vendeu. A outra situação é se ele comprasse 7 kg de arroz. Então, se ele compra, a compra nos dá uma ideia de ganho. Por isso que o sinal de mais aqui, tá bom? Bom, a ideia que tivemos aí de ganhos e perdas até é fácil de se compreender. Mas vejamos, se formos colocados a uma situação em que devemos vender o que não temos, e aí, como é que fica? Como é que fica a história aí? Aí é mais 500, né? Então, se liga aí no próximo slide. Vejamos a seguinte situação. Vendesse 12 kg de arroz. Ora, ele só tem aqui, ó, 10, ele só está trabalhando com uma saca de 10 kg. Então, se ele está vendendo mais do que ele tem, então, ó, ele vai ficar com saldo negativo. Se ele tem 10 e ele quer vender 12, ele vai vender as suas 10, claro, obviamente, e vai ficar devendo a pessoa que comprou ali as 10 sacas 2 kg, né, de arroz. Então, é basicamente isso. Ele ficou aí devendo a pessoa que comprou 2 sacas de arroz, ok? Então, por isso que ele ficou aqui, ó, se ele ficou devendo, negativo. A ideia de dever, de perda, de prejuízo, negativo, sinal negativo. A ideia de ganho, a ideia de comprou, sinal positivo, tá bom? Bem, gente, a ideia, como vimos, a ideia dos números inteiros, ela surge também com a necessidade humana. O homem, ao longo da história, ele teve a necessidade de contar coisas. Foi assim que deu origem o conjunto dos números naturais, e foi assim também que surgiu os números negativos aí, né? Com a necessidade do homem de precisar de números que dessem conta das relações comerciais. Então, nós iremos estudar agora como é que se caracteriza esse conjunto numérico que nós acabamos de descobrir que existe, né? O conjunto dos números inteiros.
Então prestem atenção nos próximos slides, gente. É importante que vocês estejam atentos. Tá. O que é um conjunto dos números inteiros, então? Então, os números inteiros se representam aqui pela letra Z, tá? Então, eu elenquei aqui alguns pontos que caracterizam esse conjunto de números. Primeiro ponto, é formado por todos os números que não são decimais. Então, vamos lembrar aí o que é um número decimal. Eu trouxe dois exemplos aqui, 0,23 e 2,45. Todos esses dois números são números decimais, possuem vírgula e possuem casas decimais. Se a gente decompor esse primeiro número aqui, a parte inteira é o que está antes da vírgula, a parte decimal é o que está depois. Então perceba que nesse primeiro número, 0,23, a parte inteira é zero, tá? Então este número aqui é puramente decimal. Ele só tem a parte decimal. Já esse número aqui, 2,45, a gente tem a parte inteira que está antes da vírgula, número 2, e a parte decimal, 45. Se a gente decomposse isso aí, ficaria 2,45 seria igual a 2, que é a parte inteira, mais a parte decimal, 0,45. E essa soma seria justamente o número 2,45. Mas aqui, nosso interesse é apenas na parte inteira, tá? Então, segundo ponto, os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, é formado por todos os números naturais, mais os seus opostos aditivos. Nós iremos entender que diabo é isso daqui a pouco, tá? Em outras palavras, é o conjunto formado por todos os números positivos e negativos. Por enquanto, eu gostaria que vocês guardassem isso aí na cabeça. É o conjunto formado por todos os números positivos e negativos, tá? É um conjunto infinito, gente. Tem o diabo a 4 aí de números, tá? Menos 1 milhão, não sei, existe, tá? Se é inteiro, independentemente de ser positivo ou negativo, esse cara está aí no conjunto dos números inteiros, tá? É representado pela letra Z, isso eu já falei quando comecei o slide. E o último ponto, tá aqui o meu conjunto, o conjunto dos inteiros, Z igual, tá? Quando eu falo de conjunto, eu sempre uso as duas chaves para elencar os elementos desse conjunto. Eu tenho o zero, que é a origem, tá, do meu sistema, e aqui, ó, à minha direita do zero eu tenho os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o diabo a 4 vai para o infinito, vai para mais infinito, tá? Do mesmo modo que à minha esquerda do zero eu tenho os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, isso aqui vai para o diabo a 4 também, para menos infinito, tá? Quando eu falei aqui, ó, no segundo ponto, é formado por todos os números naturais, eu quis dizer que o conjunto dos números inteiros, ele engloba todos os números naturais, lembrando que os números naturais começam do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, referente aos números inteiros, o conjunto dos naturais é justamente os números inteiros positivos. Só que no conjunto dos inteiros a gente não tem apenas esses números. A gente tem esses números positivos mais os números negativos. Os números positivos são os números naturais mesmo. Mas os números negativos aí já vem englobando, ou seja, o conjunto dos números inteiros é maior que o conjunto dos números naturais. Ele engloba o conjunto dos números inteiros aqui em vermelho, ó, é maior e contém o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, que são todos os números positivos, começando do zero, está dentro dos números inteiros, tá bom? A reta numérica dos números inteiros. Não tem muito o que falar, a gente representou ali na linguagem de conjuntos esse conjunto dos números inteiros, e aqui uma representação geométrica, a gente tem a reta, né? A reta numérica. Vale lembrar que de um número para o outro a gente tem uma unidade, assim como o conjunto dos naturais. Então, do 0 para o 1 eu tenho uma unidade. Do 0 para o menos 1 tenho uma unidade.
Do menos 2 para o menos 3, uma unidade. Do 2 para o 3, uma unidade também. A gente tem esses 3 pontinhos aqui indicando que esse conjunto, essa reta, né, ela vai para mais infinito. Lembrando que esses números à minha direita são positivos, por isso mais infinito, indicando que para o infinito eu só vou ter números positivos. Aqui para a minha esquerda só tem os números negativos também, começando do menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, os 3 pontinhos aqui, indicando que essa reta vai para menos infinito, ou seja, lá no infinito eu só vou ter números negativos, tá bom? O zero é a minha origem, ok? Então, a primeira definição que nós tivemos foi do que é o conjunto dos números inteiros, quais são os números que estão contidos nesse conjunto. Agora nós iremos entrar um pouco a fundo e entender as relações de ordem no conjunto dos números inteiros. Ou seja, definir quem é maior e quem é menor. No caso dos números naturais, isso é fácil e é até implícito. Por exemplo, se o professor perguntasse a vocês qual número é maior, o número 100 ou o número 50? Com certeza você já tem essa noção aí implícita de que o número 100 é maior que o número 50, certo? Mas, vejamos, matematicamente falando, o número 100 ele é maior que o número 50 porque a distância do número 100 na reta numérica para o zero, que é a origem do conjunto, é maior do que a distância do 50 para o zero. O 50 está mais próximo, por isso que ele é menor. O 100 está mais distante, por isso que ele é maior. Então, a ideia que a gente vai ter aqui para definir se um número é maior ou menor que outro, nos números inteiros, os números positivos a gente já viu basicamente como é que funciona. Mas nos números negativos, como é que funciona isso? Então, nós iremos imaginar aí que o zero é o Sol, tá? Então, trazendo aqui a minha reta numérica, o zero é o Sol do sistema. À minha direita, eu só tenho os números positivos. Vou representar aqui, ó, Z+, indicando aqui os inteiros positivos, ou seja, começando do zero, tem 1, 2, 3, 4, isso aqui vai para mais infinito. É simples. Quanto mais distante do Sol um número estiver, maior ele será. Então, ó, o 100 está mais distante do zero, do Sol. Então, maior ele será. No caso dos números negativos, isso é um pouco diferente, tá? Então, vejam só. Nós iremos imaginar que os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 sejam planetas. Vamos supor que nesse sistema solar aqui exista infinitos planetas, tá bom? Então, vejam só. Quanto mais próximo do Sol esse planeta estiver, mais quente ele será. Por exemplo, o menos 1, ele está bem próximo aqui do Sol, que é o centro, a origem, tá? Do meu universo. Então, o planeta menos 1, ele é mais quente. Vamos aqui trazer para a linguagem matemática. O número menos 1, como ele está mais próximo do zero, ele é maior que qualquer outro número negativo. Por exemplo, o número menos 1 está aqui, ó, é maior que o menos 3. Por quê? Pois o menos 1 está mais próximo do zero. Tá bom? Em linguagem matemática, a gente pode representar isso, essa relação de ordem, desta forma. O número menos 3 é menor, ó, o biquinho de pato fechado para ele, indicando que ele é menor, e aberto para o menos 1, indicando que o menos 1 é maior. Maior que o menos 3, tá bom? Então, menos 3 é menor que o menos 1. Ou seja, nos inteiros negativos, olha aqui, ó, inteiros negativos, só estou olhando para o lado esquerdo do zero, os números negativos. Vamos lembrar aqui, guardar essa informação, a representação, tá bom? Z menos o sinal ali de negativo, tá bom? Neste caso, os números inteiros negativos, a relação de ordem, ou seja, definir quem é o maior e quem é o menor, a gente vai observar o seguinte: quanto mais próximo do Sol, ou seja, quanto mais próximo do zero o número estiver, maior ele será, tá? Outros dois pontos importantíssimos sobre isso, a relação de ordem no conjunto dos inteiros, esses dois pontos aqui, ó.
qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Guarda essa informação. Por exemplo, o número 2, ele é maior que o número negativo 200. Ele é maior. E se ele é positivo, ele é maior, tá? O último ponto importantíssimo sobre isso é o seguinte. Um número 0 é maior que qualquer número negativo. O 0, a origem, ele é maior que qualquer número negativo. O 0 é maior que menos 1. O 0 é maior que menos 2. O 0 é maior que menos 100. Certo? Isso, do contrário, se observarmos os números positivos, os inteiros positivos, o 0 é o menor de todos eles. Mas em relação aos números negativos, o 0 é o maior. Veja, há uma aplicabilidade dessa questão dos números inteiros também na questão do termômetro. A gente sabe que a gente tem temperaturas positivas e temperaturas abaixo de zero, ou seja, negativas. Neste caso, a reta numérica referente à temperatura é uma reta vertical. Essa reta numérica que estamos trabalhando aqui é uma reta horizontal, tá? Próximo slide. Módulo de um número inteiro. Definição de módulo. O módulo de qualquer número inteiro é a distância absoluta deste número ao zero. Então, ó, a gente vai observar na reta numérica a distância que esse número está do zero. E essa distância é justamente o módulo, tá? Generalizando, seja x um número pertencente aos inteiros, então o módulo, ou seja, essas duas traves com o número dentro, vai ser o módulo de x ser igual a x, ou seja, o módulo de positivo x vai ser igual a x. E esse x aqui é justamente esse número, vai indicar a distância que o número x está do zero, tá bom? E o módulo de menos x também vai ser igual a x. Perceba ó, que mais x e menos x, esses dois caras são simétricos. Vamos observar isso basicamente aqui. Por exemplo, o módulo de menos 1 é a distância que o menos 1 está do zero. Então vamos lá observar. O 1 menos 1 está distante 1 unidade do zero. E o módulo de 1 também está a uma distância de 1 unidade do zero. Então, ó, o módulo de menos 1 e o módulo de 1 é 1, ok? 1 unidade. Vamos ver outros exemplos. O módulo de menos 5, se a gente continuasse aqui para menos infinito, iria, depois do 3, viria o menos 4, depois o menos 4, menos 5. O módulo de menos 5 é a distância que o menos 5 na reta está do zero. E essa distância é 5 unidades. Vamos observar aqui o 3, tá? O módulo de menos 3, perdão. O módulo de menos 3 é a distância que o número menos 3 está do zero. Então, ó, 1, 2, 3 unidades. E perceba que o módulo de positivo 3, quando não tem o sinal, indica que o número é positivo. O módulo de 3, de mais 3, também é 3 unidades. Por quê? Porque ele está a uma distância de 3 unidades do zero. Próximo slide. Vamos ver aí, pensa aí comigo, dê uma pausa no vídeo, já vai aí solucionando, botando aí o V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Vamos concluir aqui comigo agora. A primeira sentença. O módulo de menos 6 é 6. A distância do menos 6 para o zero é 6 unidades. Então, o módulo de menos 6 é 6. E 6 é maior que o módulo de 3, porque o módulo de 3 é 3. 6 é maior que 3. Então, essa alternativa é verdadeira. Quem marcou verdadeira aí está certíssimo, ok? O módulo de 0 é 0, gente. Guarda essa informação. E o módulo de 0, ele é menor que o módulo de menos 4. Olha que coisa louca, né? A gente não vai olhar para o menos 4, a gente vai olhar para a distância que o menos 4 está do zero. Menos 4 é menor, logicamente, que o zero, se a gente for observar a relação de ordem. Mas no que diz respeito à distância, a distância de menos 4 é maior, ou seja, o módulo de menos 4 é maior que o módulo de zero. Então, essa sentença está verdadeira. A próxima. O módulo de positivo 2 é maior que o módulo de negativo 3, gente? Não. Essa daqui é falsa, tá?
o módulo de menos 3 é 3, tá? E o módulo de positivo 2 é 2. Jamais 2 é maior que 3, ok? A última, o módulo de menos 189 é 189. 189 é maior que o módulo de 8. O módulo de 8 é 8. Então, essa daqui é falsa. Números opostos ou simétricos. Essa definição também é bem simples. Os números simétricos são os números que possuem a mesma distância e, por distância, se compreende por módulo, tá? Do zero. Porém, em lados opostos da reta numérica. Por exemplo, o menos 4 e o 4, o positivo 4, são números opostos, aditivos ou simétricos. Por quê? Porque a distância do menos 4 para o zero é 4 unidades. E a distância do 4 para o zero também é 4 unidades. Então a gente vai dizer que esses dois números, por terem a mesma distância do zero, eles são simétricos. Só que estão em lados opostos. O menos 4 está do lado negativo e o 4 está do lado positivo, à direita do zero. Ok? Então, ó, menos 4 é o oposto de 4. Menos 67. Qual é o número que, oposto ao negativo, do lado oposto ao negativo 67, possui o mesmo módulo, ou seja, a mesma distância do zero? É o positivo 67. Do mesmo modo, a gente vai olhar aqui para o 100, menos 100. Qual é o número que está do lado positivo que possui o mesmo módulo de menos 100? O 100. Então, positivo 100 e menos 100 são simétricos. E aqui? Qual o número do lado negativo é simétrico ao 25? Ou seja, possui a mesma distância, o mesmo módulo que 25. Negativo 25. Então, esses dois caras são simétricos. Simétricos e opostos são a mesma coisa, tá? Propriedade dos simétricos. Essa propriedade é a seguinte: a soma de um número inteiro com o seu simétrico sempre vai ser zero. Isso aqui é até óbvio, gente. Por exemplo, se você tem 2 e tira 2, você tem 2 menos 2, você fica sem nada, né? Você fica com nada. Se você tem 50 e tira 50, você fica com nada também. Generalizando, seja x, qualquer número, pode ser menos 1000 o x. Pode ser menos 250 o x. O x pode ser positivo também. É um número inteiro ele. Então x pertence a um número inteiro. Pode ser qualquer número inteiro. Então a soma desse número x mais o seu simétrico sempre vai ser zero. Tá? Obrigado pela atenção de vocês, gente. Então, gente, é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se inscrevam no meu canal, Deu a Louca na Matemática. Quem ainda não me acompanha no Instagram, meu Instagram é JeffersonKennedy94. Gente, abraços! Até a próxima!